Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos abrir nossa Bíblia lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24. E diz assim a palavra do Senhor: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Você veio nesta noite para adorar esse Deus Todo-Poderoso, e nesse momento eu te peço que você que trouxe o seu celular, que está ligado, desligue ele e ligue-se no trono de Deus nesta noite, porque através do louvor, da adoração, através da palavra, Deus possa te curar nesta noite, Deus possa tratar no teu coração, tirar aquela ferida, aquela amargura e colocar paz, porque Ele está nesta noite para fazer a tua vontade no teu coração. Oremos ao Senhor. Ó Senhor Deus Pai, Deus da glória, Senhor, que neste momento convidamos o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Senhor, para estar presente neste culto, Senhor Deus da glória, para que possamos sentir a Tua presença, através do louvor, através da palavra, Senhor meu Pai, que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade nesta noite, que a nossa boca não se cale, a nossa boca fique glorificando, exaltando a Ti, Pai amado, porque nesta noite, Senhor, haja cura, haja libertação, haja salvação, Senhor Deus da glória, haja batismo com o Espírito Santo, haja transformação de vida nesta noite, Pai Deus da glória. É em Teu nome santo que nós te pedimos, Senhor, é em Teu nome santo que nós te glorificamos nesta noite, e faz parte deste culto. Usa, meu Pai, a cada um, em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, vamos continuar adorando esse Deus poderoso, aleluia. Se eu não te ouvir, eu morro, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que toda voz que venha, ao contrário da que vem do teu reino, caia por terra hoje em nome de Jesus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tua.
ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas eu te ouvi, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia. Fala, Deus. Essa igreja que ouve tua voz, essa igreja sente saudade da tua voz. Que ela venha desconhecer toda voz que não venha de ti, mas que seja presente em sua vida a tua voz. Fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus. Com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Senhor. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas eu te ouvi, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Quantos querem viver o algo novo do Senhor nessa noite? Abra seu coração e continue adorando e exaltando aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Glória a Deus. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito, vem
Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Glorifica ao teu Deus. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Nessa noite você tem livre acesso de clamar por Ele. Diga, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, aleluia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, desce aqui, Senhor. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia.
você e vai repetir mais uma vez. Oh, aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Oh, aleluia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aplauda o Senhor bem forte, queridos. Paz do Senhor, igreja. Graças a Deus pela oportunidade, né, que nós temos de chegar na casa do Senhor. Estamos iniciando mais uma semana no melhor lugar da face dessa terra. Amém? Quantos concordam? Eu digo glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, nós queremos agora conhecer as pessoas que estão nos visitando. Gostaria de pedir que os irmãos que nos visitam nas duas arquibancadas do meu lado direito, faça o sinal com a sua mão para nós enxergarmos. Glória a Deus, tem aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos do meu lado esquerdo, levante a sua mão para nós lhe conhecermos. Tem alguém aqui visitando? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de pedir que agora você olhe para o irmão que está do seu lado. Olha aí para ele, pessoa mais linda. Diga assim: que bom que você veio. Isso mesmo, graças a Deus. Agora nós vamos levantar as mãos e saudar com a nossa saudação, amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Este é o caminho, andai nele e juntos entraremos nas bordas do Cordeiro. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que o nosso bondoso Deus nos concede de estarmos neste lugar, em sua casa, para prestar mais um culto de louvor e adoração ao seu santo e glorioso nome. E neste momento nós chegamos num momento muito especial e nós vamos honrar o nosso Deus com nossos dízimos e nossas ofertas. Eu quero convidar a Igreja de Cristo a ler dois textos da palavra de Deus comigo, que se encontra em 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9, o verso 10 e o verso 11. Peço que a irmã coloque aí no telão para a igreja poder acompanhar a leitura. Amém? 2 Coríntios capítulo 9, verso 10 e verso 11, que diz assim a palavra de Deus: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa semente e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós e se dê graças a Deus. Glória a Deus por dos textos da palavra de Deus, querido. Esse texto, ele está declarando para mim, para a amada igreja do Senhor Jesus, que o Senhor dá a semente àquele que semeia, né? Podemos dizer que existe uma bênção para aquele que dizima, para aquele que oferta, para aquele que honra a obra do Senhor, para aquele que ajuda a obra do Senhor. Com certeza o Senhor vai nos dar condições para sempre abençoar a sua obra e ser abençoado por Ele, porque aquele que abençoa a obra de Deus, abençoa o reino do Senhor. Fique certo que nós receberemos também grande bênção da parte de Deus, amém? Então nós vamos neste momento orar, apresentando nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor nesta noite. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, Deus, eu te dou graças, Senhor, primeiro por estar neste lugar, Senhor, na tua casa, Senhor. Deus, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, pela oportunidade que temos, Senhor, de ser um mantedor, de ser um dizimista, um ofertante, um contribuinte da tua poderosa obra, Senhor. E nesta noite eu quero te pedir, Senhor,
Que a bênção da boa medida, recalcada, sacudida e transbordante possa ser sobre a vida de cada um nesta noite, Pai. Sobre os seus celeiros, sobre os seus negócios, Senhor. E que tua bênção poderosa, Senhor, venha por completo na vida de cada um, mantedor, contribuinte da tua gloriosa obra. Nesta noite nós te agradecemos por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar a esse Deus que nem foi cantado no início. Quem é esse? Ele entregou a sua vida por mim, por você. E se você ainda não tem ouvido a voz do Senhor, venha viver algo novo. E se você ainda não está vivendo algo novo, é porque está faltando mais oração e comunhão com o Senhor. Volte a orar, não importa as circunstâncias. Volte a orar, o Senhor quer falar contigo. Oferte com alegria, oferte com o coração. Oferte para o Senhor o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Aleluia. Oh Espírito Santo. Ele quer falar com você. Volte a buscar a Ele. Aleluia, Deus. Tu se revelas a mim. 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 Quando eu oro, tu falas por mim. Quando eu oro, tu abres por mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o escondido pra mim. Quando eu oro, me transformas. Quando eu oro, Deus me muda. Então eu vou orar, eu vou orar. Olha só, eu vou orar. Quando eu oro, tu falas por mim. Quando eu oro, tu abres por mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o escondido pra mim. Quando eu oro, me transformas. Quando eu oro, Deus me muda. Então eu vou orar, eu vou orar. Diga, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar.
Santo está neste lugar e Ele quer se revelar a ti. Volte a orar, volte a buscar o Senhor. Ele quer intimidade com você. Na sua palavra Ele vai dizer: orai sem cessar, orai sem cessar. Me busca que tu ainda me acha. Eu estou do teu lado. Feche os seus olhos e comece a contemplar essa presença. Comece a contemplar esse Espírito Santo. É na presença dele que não precisamos pedir nada. Você se ajoelha mesmo sem força e diga: Pai, eu não tenho muito o que dizer, mas fala comigo é através da oração. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, igreja. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração pelo pregador desta noite. Quero dizer para os irmãos que o nosso Deus está aqui, Ele está presente, aleluia. E Ele quer entregar as bênçãos que Ele tem para nossas vidas. Não esqueça que você tem que adorar. Aleluia, glória a Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai que está no céu. Nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, meu Senhor, para Te dizer: nós somos o Teu povo e o Senhor é o nosso Deus, aleluia. Pai, muito obrigado por nós estarmos aqui na Tua presença, aleluia. E nós lhe pedimos, Pai, pelo vaso que vai, aleluia, pregar a palavra nesta noite, meu Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus, usa, Pai, ser com Ele, meu Deus, e abre os nossos corações para o Senhor, e grave na nossa mente, no nosso coração a Tua palavra, porque a palavra do Senhor é o nosso alimento, e nós precisamos de ouvir e guardar no nosso coração, meu Pai. Deus é fiel, aleluia. Meu Deus amado, eu lhe peço, derrama do Teu poder sobre as nossas vidas e ser conosco. É no nome de Jesus que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Aleluia. Quem trouxe a Bíblia, ou quem tem ela aí no seu celular, abra ela em 1 João. 1 João. Abra em 1 João, capítulo 4, versículo 19, tá? 1 João 4, 19. E diz assim: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Quem é bom de Bíblia, abra agora rapidamente em Romanos, capítulo 5, no versículo 8, depois 20 e 21. E diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vitória eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Se eu fosse dar um tema para esta mensagem, seria: quem é Jesus? O que Ele fez? E a maior notícia do mundo. Então, se analisarmos essa pergunta, quem é Jesus? Se nós formos analisar, Jesus, Ele se declarou ser o Filho de Deus.
Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso Redentor. Ele é aquele que vive, é aquele que reina, aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é o soberano, Ele é o amado noivo da igreja, e Ele também é o nosso Salvador. Mas como Ele conquistou o direito de providenciar salvação pelo seu nome a todos aquele que nele crê? Se formos analisar, Jesus Cristo, Ele é Deus, na sua essência, Ele é Deus. Jesus, Ele é a pessoa mais conhecida de toda a história da humanidade e nos quatro cantos da terra. Não existe ninguém mais famoso, mais conhecido do que Jesus. Se você pegar aí, abrir o YouTube, abrir o Instagram, tem muitas pessoas que têm muitos seguidores, que são considerados famosos. Mas se Jesus na época dele tivesse YouTube, tivesse Instagram, tivesse Facebook, ele bateria o recorde mundial. Porque imagina comigo, já pensou? Jesus sendo registrado, ele andando por cima do mar, quantos likes, quantas visualizações teria esse vídeo? E ele ressuscitando a filha de Jairo, já imaginou? E ele pregando o sermão do monte, um dos melhores sermões que ele deu, se não o maior de todos, lá na bem-aventurança. Se tivesse filmado, quantos milhões e milhões, bilhões de visualizações teria essa pregação? Mas mesmo sem internet, mesmo sem Facebook, mesmo sem ter rede social, mesmo sem escrever um único livro, mesmo sem ele deixar registrado, ele mesmo escrevendo algo, hoje e para todo sempre, desde o tempo que ele pisou na terra, ele se tornou a pessoa mais conhecida, mais falada, mais divulgada, porque ele é aquele que vive e reina e tem todo o poder, e o único intermediador entre Deus e os homens se chama Jesus. Por nenhum outro há salvação. Jesus viveu entre nós, encarnou como homem. Ele viveu apenas 33 anos, mas realizou algo fantástico. Demonstrou a maior prova de amor já registrada ao longo da história de todo o universo, de toda a humanidade, de todos os tempos e em todas as eras. Não há nenhum feito mais grandioso do que o que Jesus fez. Ele nunca chegou pessoalmente para alguém e disse a palavra eu te amo. Mas ele não precisou dizer te amo para ninguém, porque na cruz do Calvário ele demonstrou o seu amor, ele demonstrou quem ele era e o que ele veio fazer, e fez a maior prova de amor que a humanidade já recebeu. A maior declaração de amor foi na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo deu a sua vida ao resgate de todos aqueles que nele crê. A maior demonstração de amor, e todo mundo entendeu que ele estava dizendo ali: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, com amor sem fim, porque mesmo antes de você existir, eu já te amava, eu já te amava, e eu entreguei a minha vida por cada um de vocês, porque o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a voz do seu pastor e as segue, e nenhum lobo, nenhum mal as arrebatará de suas mãos. Então entenda, Jesus é conhecido pelo que ele fez, mas para ele fazer isso, ele teve que pagar um alto preço, ele teve que fazer um sacrifício supremo, ele teve que se tornar a oferta viva de Deus, para a redenção, para a remissão de pecados. Porque sem derramamento de sangue, não teria perdão, não teria como ser perdoado. Mas perceba que o mundo fala sobre Jesus,
livros foram escritos sobre ele, milhares de livros, séries contam a sua história, filmes, peças teatrais. E ele, como eu acabei de dizer, viveu apenas 33 anos. Nunca andou ou se deslocou ou viajou mais do que 100 milhas. O que é 100 milhas em metro? 100 milhas é aproximadamente 1 quilômetro e 601 metros. Ou seja, como ele não andou mais de 100 milhas, não viajou mais do que 100 milhas, significa dizer que ele nunca percorreu uma distância mais do que 160 quilômetros. Mas mesmo assim, todo mundo, por onde você for, já ouviu falar acerca do nome de Jesus. Em poucos cantos do mundo, talvez, tem alguém que nunca ouviu esse nome. Então entenda que Jesus é grande, Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso, Jesus é o Filho de Deus. E Jesus Cristo teve que encarnar um dia. Por quê? Porque a humanidade havia perdido a vida espiritual e a comunhão com Deus. E como eu acabei de dizer, sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Jesus Cristo, para encarnar, teve um processo, teve uma linhagem genealógica que precisou ser traçada. Entenda que Jesus Cristo, para ele chegar aqui na terra, algumas pessoas vieram passando de gerações e gerações até chegar a ele. Exemplo, você pode relembrar comigo, Mateus, capítulo 1, está lá descrita a genealogia de Jesus Cristo. E diz assim, vamos tentar relembrar. Diz assim: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou Pérez, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nação, Nação gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, o rei Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Azar, Azar gerou Jorão, Jorão gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Manasseias, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manasseias, Manasseias gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Matá, Matá gerou Jacó, e Jacó gerou José, que foi marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Então vejamos que teve um processo, teve uma linhagem genealógica, teve um processo aqui para chegar a Jesus. Mas Jesus passou ao longo dos tempos, ao longo das eras, ao longo de toda essa linhagem genealógica, ele chegou na terra, porque um filho nos nasceu, seu nome é Emanuel, seu nome é Emanuel, e ele carrega consigo o governo de toda a terra em seus ombros, porque um filho Deus nos deu, e ele é maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, e desceu na terra um varão de guerra para guerrear e vencer na cruz do Calvário, trazendo a vitória contra todos os maus que assolam a humanidade. Nem a morte pôde parar Jesus, nem o inferno pôde parar Jesus, porque ele venceu e tremulou a bandeira da vitória para resgatar todo aquele que nele crê. Se você crê e vier a Cristo, há perdão no nome dele. Mas muitas das vezes, quando ouvimos a voz de Deus, endurecemos o nosso coração. Talvez tem pessoas aqui, já ouviu várias vezes
a voz do Eterno, a voz do Senhor. Mas sabe o que aconteceu? Ele endureceu o coração. E quando se endurece o coração, é um sinalizador que estamos amando o mundo. E infelizmente, estamos dizendo não para Cristo. E quando se diz não para Jesus, é muito perigoso, porque a sua alma corre risco eterno. Corre risco eterno. E entenda que os prazeres dessa vida, eles passam. E chega um momento e ele não satisfaz mais ninguém. E compreendendo, pense bem, quando ouvir a voz de Deus, não endureça seu coração. Não diga não, porque se você o negar, naquele grande dia, quando você estiver diante dele, ele também o negará. Então, a resposta que nós damos diante do convite de Cristo Jesus tem peso de eternidade. Tem peso de eternidade. Então, perceba aqui, Jesus foi à cruz. Jesus pagou um preço. E por que ele fez isso? Porque a humanidade estava distanciada. O pecado, depois que Adão falhou, depois que Adão caiu, o cetro de governo, o cetro de poder, de autoridade, que Deus havia delegado ao homem, caiu junto com ele. E o inimigo das nossas almas, Satanás, tomou posse. E através da lei, através também da morte, ele passou a reinar e a imperar e a infligir dor a toda a humanidade. E aí o pecado se tornou abundante. Ninguém poderia entrar no céu, ninguém poderia ser salvo, ninguém poderia encontrar o caminho para as moradas eternas, se não houvesse um Redentor, se não houvesse alguém que se importasse com o nosso destino final. E sabe o que aconteceu? Deus fez uma reunião no céu, e ele fez uma enquete. Pai, Filho e Espírito Santo reunido, ele disse assim: quem enviaremos? Quem há de ir por nós? E imagino eu que Jesus Cristo disse: eu vou, eu irei, eu vou descer na terra, eu vou pagar o preço necessário, eu vou. E alguém que se importa conosco, que faz o que Jesus fez, morre no meu e no seu lugar, é digno da nossa confiança, é digno da nossa esperança, é digno de o seguirmos, de o adorarmos, de louvarmos e de engrandecer o seu nome. Porque se nós gastássemos a vida todinha em servidão a Ele, ainda seria pouco comparado ao que Ele fez por nós. Porque ninguém tem um amor comparado ao dele, de dar sua vida para o resgate de quem muitas das vezes não dá valor para o seu sacrifício. Então entenda que Jesus se tornou o caminho, se tornou a ponte, se tornou aquele que conduz à vida eterna. Se nós pegarmos essa linha de raciocínio, quando Jesus ele foi à cruz do Calvário, ele foi com um propósito. E o propósito dele era trazer salvação, libertação e também redimir o homem diante de Deus. Porque quem colocou Jesus na cruz não foi o diabo, mas foi o próprio Pai. Foi o preço cobrado pelo nosso resgate, era a vida pela vida. Porque aquele que não tinha pecado algum,
se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, olha só, Jesus vai no meu e no seu lugar. Imagina aqui, essa folha. Quando a gente erra, quando a gente falha, as nossas transgressões, se fosse feita uma lista do tanto de erro que a gente faz, não haveria quem escapasse da condenação eterna. Mas quando Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, quando Jesus Cristo pagou o preço pela sua alma, pela minha alma e por todas as almas da humanidade que nele crê e vem até ele, sabe o que ele fez? Sabe o que ele estava fazendo na cruz? Ele estava cancelando toda cédula de dívida, toda cédula de pecado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus naquele momento, porque a graça de Deus tem poder para rasgar toda a cédula de dívida e toda a promissória do inimigo e jogar no lago do esquecimento. E Jesus ainda coloca uma placa bem grande, com um letreiro assim bem grande, dizendo: proibido pescar, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que creem no Senhor Jesus e são guiados pelo Espírito Santo. Então, veja só, Jesus pagou o preço de sangue. E sangue é algo valioso, porque uma pessoa que não tem sangue, ela morre. Então, Ele não nos comprou com ouro, não foi com prata, não foi com real, mas foi com seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Entenda que Jesus Cristo, quando Ele faz esse ato, é porque havia um desequilíbrio. Pense numa balança. Uma balança, ela tem medidas, né? E ela calcula determinado peso de alguma coisa. Então, o peso do pecado, o peso da condenação era grande. Estava inclinado, ó. Essa balança estava inclinada. Não tinha equilíbrio, estava desequilibrado. E como ela estava desequilibrada e pendente para o pecado, precisava de um sacrifício, precisava de um redentor para equilibrar ou desequilibrar ao ponto de ser abundante, maior do que o lado ao qual estava ganhando. Então, imagina aí, esse sacrifício, você já sabe quem foi. Foi Jesus Cristo. Quando Jesus veio, é por isso que o texto vai dizer: o pecado era abundante, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque Jesus Cristo, sendo o sacrifício, Jesus Cristo na cruz do Calvário, vale mais do que toda a humanidade, vale mais do que todo o ouro, vale mais do que toda a prata. Jesus Cristo tem um preço incalculável. Nada desse mundo pode se comparar ao preço de Jesus, porque Jesus é Deus, e quando Ele entrou na balança, ela pendeu de uma vez, e a graça de Deus superabundou, e o teu pecado agora não pode te condenar, porque se você vier a Cristo, a cédula de dívida está paga com o sangue de Jesus. E quem nele crê tem a vida. É por isso que quando ele morre, ele faz algo extraordinário. Veja só, imagino eu, todos vocês sabem que quando Jesus morreu, acredito que todos aqui saibam, que ele desceu ao centro da terra. Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim também o Filho do Homem desceu ao centro da terra e esteve lá por 3 dias. Então entenda, que Jesus desceu lá porque tinha algo especial naquele lugar. Além da chave da morte e do inferno,
também tinha o seio de Abraão. E no seio de Abraão estavam os profetas do passado, estavam os grandes homens de Deus, aqueles que viveram e respiraram na presença de Deus e fizeram do Senhor o seu refúgio e a sua fortaleza nos tempos que eles viveram. Então entenda que eu imagino que quando Jesus chegou lá, o primeiro que avistou ele foi Abraão, porque era seio de Abraão. Então ele devia estar na frente, devia conduzir aquele lugar muito bem. Então Jesus veio se aproximando com passos leves e serenos, triunfante na vitória, brilhando, cheio de glória. Quando Abraão olhou, que viu ele se aproximando, rapidamente Abraão o reconheceu. Abraão olhou e disse: este que está chegando aí foi a minha fé. Adão automaticamente se levantou e disse: eu também conheço ele, eu sei quem ele é, eu me vesti com as vestes dele, eu me vesti com as roupas dele, ele é o cordeiro que foi morto na fundação do mundo. Manoá olhou e gritou apressadamente e disse: eu também o conheço, eu sei quem ele é, eu o vi como uma coluna de fogo. E aí Jacó se levantou, emocionado, sorridente, com um sorrisão com gato até aqui, e disse: eu conheço muito bem, eu lutei com ele no vale de Jaboque, e eu recebi a minha bênção. Ele mudou o meu nome, mudou a minha história, mudou a minha vida, porque ele transforma. E 3 jovens olharam e disseram assim: de quem eu estou falando? Ananias, Misael e Azarias, ou como aqui alguns conhecem, Sadraque e Mesaque e Abidnego, olharam em uma só voz, em um só ritmo, em uma só entonação, e ao mesmo tempo eles disseram: esse daí é aquele que estava conosco dentro da fornalha, e por causa dele o fogo não nos matou. Ele nos deu livramento, ele nos deu escape, ele, e por ele estamos aqui. E aí alguém também olhou assim rapidamente, e aí sabe quem era? Ezequiel. Ezequiel se levantou e disse: eu também o conheço, eu sei quem ele é. Ele é o rio que por onde passa os charcos de lodo são sarados, e tem muitos peixes, E rapidamente mais alguém o conheceu. Sabe quem era que estava conhecendo ali? Salomão, o rei. Ele olhou e disse: eu o conheço, ele é o amado noivo da igreja, é a sabedoria de Deus, ele é o grande pastor. E outro o reconheceu também. Sabe quem mais o reconheceu? Davi. Davi olhou para ele e disse: ele é o bom pastor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza e o socorro bem presente. E rapidamente o último chegou e olhou e se levantou marchando, gritando em alta voz, tremulando a bandeira da vitória. De quem eu estou falando? De Ezequiel. Ele olhou e apontou como profeta e disse: esse daí eu conheço, ele é Emanuel, ele é Deus forte, ele é maravilhoso conselheiro, ele é Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Aleluia. Entenda que também tinha alguns que olhavam para ele e dizia que ele
era apenas um revolucionário, um enviado do diabo. Nem está descrito em Mateus. Disseram que ele expulsava demônios em nome de Beelzebul. Há quem olhava para ele e não se agradava. Os islamistas dizem que ele é menor do que Maomé e apenas um profeta qualquer. Os panteístas dizem que ele é uma essência. Os budistas dizem que ele é um criador de religião. Os maçons dizem que ele é o arquiteto do universo. E os espíritas dizem que ele é apenas um espírito evoluído. Os comunistas dizem que ele é um revolucionário. E Silvio Santos, quando estava vivo, disse que ele era apenas um político. E se ele viesse hoje, seria um político, como Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes, Bolsonaro ou outro qualquer. Mas Maria Madalena, quando olhava para ele, dizia: ele é o Raboni do jardim. Bartimeu, o pastor, quando olhava para ele, dizia: ele é o prazer de enxergar. E Lázaro, quando olhava para ele, dizia e falava para todo mundo que quisesse ouvir: melhor amigo não tem. Melhor amigo não tem. João, quando olhava para ele, dizia: ele é o Filho de Deus e o amor. Paulo, quando olhava para ele, dizia que ele era a fonte da sabedoria de Deus e de todas as ciências. Ageu, quando olhava para ele, dizia que ele era o amado das nações. E quando Pedro olhava para ele, dizia assim: que ele é a rocha, que a igreja, a Assembleia de Deus, está fundamentada, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. E nós, da Assembleia de Deus, dizemos que Jesus Cristo é quem salva, quem cura, quem liberta, quem batiza, quem transforma e quem leva para morar no céu. Entenda que Jesus, porque ele venceu, ele se tornou digno. E para cada necessidade que a humanidade possa ter, Jesus pode se apresentar como a solução. Vamos dizer que de repente aqui alguém precise de um Deus poderoso. Então Jesus é Jeová, o Todo-Poderoso Deus. Mas vamos dizer que alguém aqui precise de um Deus que faça nova todas as coisas. Então Jesus é Jeová Elohim, o Deus Criador que faz nova todas as coisas. Mas vamos dizer que alguém aqui precise, vamos dizer que alguém aqui precise de paz. Então Jesus é Jeová Shalom, o Deus da paz. Mas vamos dizer que alguém aqui precise de uma providência. Então Jesus é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Mas vamos dizer que alguém aqui precise de uma cura, esteja doente, precisa de uma cura urgente. Então Jesus é Jeová Rafá, o Deus que te sara, o Deus que te cura. Mas vamos dizer que você recebeu uma grande vitória e precise tremular a bandeira da vitória. Então Jesus é Jeová Nissim, ele é a tua bandeira. Mas vamos dizer que você precise ver esse Deus. Cadê ele? Onde ele está? Então Jesus é Jeová Chamar, o Senhor está aqui neste lugar. Mas vamos dizer que você está precisando de justiça. Alguém
que faça justiça por você. Então, Jesus é Jeová Tsidkenu. Deus é a tua justiça. Vamos dizer que você precisa de alguém que peleja a sua peleja, guerreia as suas guerras. Então Jesus é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos e o grande general de guerra que não perde batalhas. Mas vamos dizer que você precisa de um Deus que te veja, que nem Agar. Então Jesus é Jeová Eliroi, aquele que vê. Mas vamos dizer que você precisa de um Deus que te escute, que te ouça, que ouça seu clamor, ouça sua oração e que venha te socorrer. Então Jesus é Jeová Shimael, o Deus que ouve. Mas vamos dizer que você precise de um Deus que fala. Então Jesus é Jeová Metaberel, aquele que fala. Mas vamos dizer que você precise de misericórdia nessa noite. Então Jesus é Jeová Emalé Rahamim, o todo-poderoso Deus que tem misericórdia de ti. Jesus, Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é a semente da mulher. Ele é o Filho de Deus. Ele é o grande legislador. Ele é o legislador de Israel. Ele é o grande profeta poderoso. Ele é o general de guerra. Ele é o grande conquistador. Ele é o resgatador. Ele é a raiz de Jessé. Ele é o rebento de Jessé. Ele é a raiz de Davi. É o sucessor do trono de Davi. Jesus é o único rei. Jesus é perfeito. Ele é absoluto. Ele é o único monarca infalível. Ele é o sábio. Ele é o rei que governa. Ele é o grande escriba fiel. Ele é o grande redentor. Ele é refúgio. Ele é fortaleza. E Ele é socorro bem presente nos dias de angústia. Ele é o arquiteto da sabedoria de Deus. Ele é o grande pregador. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é a esperança de Israel. Ele é a misericórdia de Deus. Ele é a glória viva de Deus. Ele é o majestoso e eterno ancião de dias. Ele é a perfeita justiça. Ele é o grande missionário. Ele é a fortaleza. Ele é o grande avivalista da obra de Deus. Ele é a proteção do seu povo. Ele é o varão do renovo. Ele é o sol da justiça. Ele é o verdadeiro Messias. Ele é o médico dos médicos. Ele é o verbo de Deus. Ele é o batizador com o Espírito Santo. Ele é o grande justificador. Ele é o vitorioso da igreja. Ele é o esposo fiel da igreja. Ele é a alegria superabundante da igreja. Ele é o reto juiz. Ele é aquele que vai nos coroar. Ele é a esperança da igreja. Ele é o nosso grande fiador. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o bispo das nossas almas. Ele é o apóstolo da nossa confissão. Ele é o grande advogado. Ele é o amor verdadeiro. Ele é o amado da igreja. Ele é o Senhor que virá nos arrebatar. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o último, Ele é o derradeiro. Ele é aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Ele é o amado noivo da igreja. E Ele virá para arrebatar a sua igreja. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor e toda a adoração hoje para todos sempre, pelos séculos dos séculos dos séculos. Jesus é o único digno de ser adorado. Levante a sua mão. Vamos adorar aquele que vive e reina. Vamos exaltar aquele que tem todo o poder. O nome poderoso, o nome glorioso, nome majestoso, nome formoso, nome incomparável, nome inigualável, nome indescritível, nome inerrante, nome sublime, nome belo, nome lindo, nome que cura, nome que transforma, nome que batiza, nome que leva para morar no céu. Se você pode adorar, levante, adore Ele, exalte Ele, porque quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Adora o Senhor, porque se você abrir a sua boca, Ele vai te encher. Abre a tua boca e eu te encherei, assim diz o Senhor, porque se você abrir a sua boca, Ele te enche. Vamos adorar Ele aqui nesse lugar. Ministro de louvores,
cantem o poderoso Deus. Vamos exaltar, vamos honrar, vamos bendizer aquele que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus. Porque Ele é digno de honra, Ele é digno de adoração, Ele é digno de louvor, Ele é digno que nós o adoremos aqui neste lugar. Aleluia. Ao que estar assentado, Aleluia, meu Deus. no trono, Glória a Deus, adore, 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 adore. e ao Cordeiro, Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Vamos exaltar aquele que vive e reina. seja Porque se o você abrir a sua louvor. boca, Ele te encherá. Ao que estar assentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja a glória, o domínio, seja o domínio. Levante a tua voz e cante pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Podeis assentar. Entenda que Jesus fez por nós algo que excede todo o entendimento. Para quem está no escuro, Jesus é a luz. Para quem está caído, Ele é quem levanta. Para quem está fraco, Ele é quem fortalece. Para quem está chorando, Ele enxuga as lágrimas. Para quem está desesperançado, Ele é a esperança. Para quem está necessitado, Ele supre as necessidades. Para o arquiteto, Jesus, Ele é o projetista de Deus. Para o engenheiro, Ele é o grande construtor. Para o médico, Ele é o remédio infalível. Para o advogado, Ele é o defensor do oprimido. Para o economista, Ele é o tesouro incomparável. Para o banqueiro, Ele é o tesouro escondido. Para o empresário, Ele é o melhor negócio. Para o comerciante,
Ele é o nosso comprador por bom preço. Para o astrônomo, ele é a resplandecente estrela da manhã. Para o nauta, ele é a bússola. Para o psicólogo, ele é a cura da alma. Para o filósofo, ele é a sabedoria de Deus. Para o oftalmologista, ele é o restaurador da visão. Para o oculista, ele é a luz da vida. Para o eletricista, ele é a luz do mundo. Para o ovinicultor, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o zoologista, ele é o leão da tribo de Judá. Para o biólogo, ele é o autor da vida. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o sociólogo, ele é a justiça universal. Para o cisterneiro, ele é a água da vida. Para o padeiro, ele é o pão da vida. E para o vigilante, ele é o guarda fiel. Para o motorista, ele é o guia. Para o relojoeiro, ele é o despertador espiritual. Para o político, ele é o único soberano que não pode ser deposto. Para o juiz, ele é a justiça perfeita. Para o contador, ele é o ajustador de contas. Para o sacerdote, ele é o sumo sacerdote eterno. E para o pastor, ele é o sumo pastor das nossas almas. Para o missionário, ele é o ganhador de almas. Para o carteiro, ele é o mensageiro da paz. Para o jornalista, ele é a melhor notícia. Para o músico, ele é a harmonia. Ele é a harmonia celeste. E para o cantor, ele é o cântico da vitória. Para o agricultor, ele é o grande semeador. E para o aluno, ele é a perfeita inteligência. E para o matemático, ele é o número 7, o número da perfeição de Deus. Para o escritor, ele é o escriba fiel. Para o joalheiro, ele é a pedra preciosa de grande valor. Para o marceneiro, ele é o cedro divino. Para o perfumista, ele é o bálsamo de Gileade. Para o lavrador, ele é a videira verdadeira. Para o soldado, ele é o general que não perde batalhas. Para o antropólogo, ele é o filho do homem e o último Adão. Para o cientista, ele é a origem de todas as coisas. Para o surfista, ele é aquele que andou por cima do mar. Para o aviador, ele é aquele que montou nas asas de um querubim e voou sobre o vento. E para toda religião, ele é a única ponte e o intermediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o Verbo de Deus que encarnou e andou entre nós. Jesus Cristo é aquele que esteve morto, mas ressuscitou. Então entenda, e para finalizarmos e encerrar aqui, vou dizer para vocês qual é a maior notícia do mundo. Muitas notícias saem, muitas notícias vêm e vão, mas teve uma notícia que ela continuou e nunca saiu do centro das atenções. Sabe que notícia é essa? Essa notícia foi contada pela nossa irmã Maria. João 20. Prepare aí. Ela vai já dar a notícia. Os irmãos vão dar a notícia pelo ponto de vista de Maria. E ela vai contar para nós que notícia é essa. Entenda que a maior notícia que o mundo já ouviu, que o mundo já viu, que o mundo já escutou, é essa daqui, ó. Maria foi até o túmulo procurar Jesus, porque ele havia morrido. Ele tinha morrido. E ela esperava encontrar Jesus morto. Só que algo extraordinário aconteceu. Algo maravilhoso aconteceu. Quando ela chegou lá, a tampa do túmulo estava aberta. E ela se desesperou, querendo saber para onde ele estava. Mas aí o anjo de Deus disse: por que procura entre os mortos aquele que já ressuscitou? A maior notícia do mundo é a ressurreição de Cristo. A maior notícia do mundo se chama ressurreição. E agora vamos ver e ouvir pelo ponto de vista da irmã Maria. Podem adorar o Senhor louvando. Abre minha Bíblia em João 20 e me deparei. Olha só, com Maria, ela vai contar a notícia, chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela
por que choras? Então Maria lhe respondeu: é que aqui estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Essa é a maior notícia. Desapareceu. O corpo do meu mestre não está mais lá. Então Maria anda para trás, creio eu já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Olha a notícia, Vai olha a lá, notícia, olha a notícia. avisa os seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Diga a eles que ainda não acabou, mas que a morte eu venci. Então Maria anda para trás e vai em direção aos discípulos e diz assim para ele: senta todo mundo aqui, porque eu vou contar tudo o que aconteceu. A terra estremeceu, sepulcros se abriu e nada vencerá seu grande amor. Com a morte o rei ressuscitou. Ele
das eras é a ressurreição de Cristo. Jesus Cristo esteve morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele está vivo, 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 porque Ele ressuscitou. E essa notícia se espalhou por toda parte, por todos os cantos. Os discípulos saíram divulgando e anunciando a ressurreição de Cristo pelos quatro cantos da terra. E essa notícia impulsionou o cristianismo. Essa notícia é a razão de estarmos aqui reunidos, porque se Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, porque haverá uma ressurreição nos últimos dias. Então, quem morre com Cristo tem a vida. Entenda, quem morre com Ele também ressuscitará. E agora, você já ouviu a mensagem? Você talvez aí teve o coração acelerado. Então, nesse momento, não endureça seu coração, porque se você errou, falhou, ou ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, a noite é essa, a hora é essa, o momento é esse. Entregue a sua vida para Jesus, porque quem entrega a sua vida para Jesus sabe para onde vai, sabe de onde veio e sabe quem Ele é. Se você entregar a sua vida para Jesus, saiba que você não vai estar entregando a sua vida para um Deus morto, mas para um Deus vivo, e tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, porque não há nenhum pecado, não há nenhuma dor, não há nenhuma circunstância, não há nenhum mal, não há nada que possa parar o agir dele. Se você vier até Ele, Ele vai mudar a sua história, porque Ele é perito em transformar a vida, em sarar corações e colocar homens no plumo certo, no caminho que leva para a eternidade. Jesus Cristo é tudo o que você precisa. No mundo a gente precisa de várias coisas, mas só uma realmente a gente precisa e é necessária, é Jesus. Então, se você precisa fazer um concerto com Deus, venha para Jesus. Se você que está assistindo essa live precisa também fazer um concerto com o Senhor Jesus, a hora é essa. Escute esse louvor e você pode tomar a sua decisão e fazer uma oração para entregar a sua vida para aquele que vive e reina, tem todo o poder e pode mudar a sua história e transformar a sua mente e seu coração e te levar para morar no céu, porque Ele perdoa pecados. Escute, quem precisar, vem aqui na frente. Ouça Jesus falando com você agora. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a toa. Oleiro me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso
Você que precisa de reconciliação.